Aguardando, vamos lá. Boa tarde, então, para vocês. Bem-vindo a todos a mais um encontro síncrono de Física 1. Esse é o 14º encontro de Física. Estamos no bloco 2 do RDE. Tá? O tema da nossa aula, então, hoje, basicamente, é o movimento vertical. Nós vamos começar a aula, como eu estava dizendo, pelo último exercício da aula da semana passada, que era sobre deslocamento no MRU. Ele vai servir de link para o movimento vertical, que não vai deixar de ser um MRU, como a gente vai ver. Tá? Encerrando essa aula aqui, a gente vai fazer uma atividade avaliativa sobre a parte do MRU. E do movimento vertical vai vir depois, logo na sequência. Então, vai ter duas atividades ali próximas. Vamos dividir em duas, que fica mais fácil para vocês se organizarem e fica menor também as atividades. Tá? E para quem precisa fazer a recuperação do bloco 1, nós tivemos então conselho de classe essa semana e eu vou mandar também a recuperação do bloco 1. Então, por favor, se organize com as suas atividades e se tiver algum problema, alguma dificuldade, entre em contato por e-mail ou pelo Instagram ou no horário de atendimento semanal, que é quarta-feira, das 10 às 11 da manhã, ok? Quarta-feira, das 10 às 11. Vamos ler o nome dos 12 alunos que estão aqui presentes nessa aula. É o André, o Breno, a Camila, o César, o Emanuel, o Fernando, a Marcela, a Trinca de Mateus, o Bolotaro, o Aquila, o Gaino, o Nicolas e o Renan Chossé. Então, estou apresentando a minha tela para vocês. A partir de agora, eu não vejo mais o chat. Qualquer coisa, me chamem por áudio. Tá bom? Vamos lá? Então, gráficos do MRU e exercícios que envolvam distância do MRU. Era a nossa última aula. Nós chegamos a fazer até o exercício número 6. Vamos fazer o exercício número 7. Ele vai nos servir também como ponte para o movimento vertical, que é o tema da nossa aula de hoje, propriamente dito. Ok? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: o gráfico ao lado mostra a variação da posição, claro, né? Gráfico da posição, e de uma partícula em função do tempo, posição em função do tempo. Se o instante inicial, a velocidade da mesma era de 6, eu tenho um dado aqui importantíssimo, velocidade inicial era 6 positivo. Aliás, essa velocidade não é positivo não, senhor, essa velocidade é negativa. Tá? Então vamos discutir melhor isso. No instante que a velocidade se anula, a posição em que a velocidade se anula, distância de deslocamento escalar nos 20 primeiros segundos, e que instante ela passa pela origem das posições. Então vamos lá com calma fazendo aqui. Eu li bem rapidinho, mas a gente vai com calma fazer. Então o que a gente tem de informação no gráfico? Nós temos isso aqui que é a posição inicial, onde o gráfico cruza o eixo vertical. Então a gente sabe que a posição inicial é 8 metros. E pelo gráfico a gente sabe também que no instante 10, ela está na posição 20. Ou seja, que o S para quando o T é 10 é 20. Você pode escrever assim, como eu estou escrevendo, ou simplesmente escrever assim, ó. S de 10 é 20, tá? Acho que era assim que vocês faziam na matemática, tudo bem? E a gente tem uma informação, no instante inicial a velocidade da mesma era de 6. Só que o que está acontecendo aqui? A gente precisa ver que pela concavidade da parábola, a aceleração é positiva. Tá? E o que está acontecendo aqui, ó? Olha só. Conforme o tempo passa, e no início, né, até ali o vértice da parábola, que é o momento onde a velocidade se anula, que é o momento onde muda de sentido. Tô cansado de falar isso já, hein? Cansado já, hein? Tá? O que acontece ali, ó? A posição está diminuindo, ó. É um movimento retrógrado, ou seja, inicialmente aqui eu tenho uma velocidade negativa. Tá? Velocidade
Vamos, caneta. Velocidade. Ih, gente, acabou a tinta da minha caneta. Ah, que engraçado. Ixi, peraí que agora deu chabu mesmo. Acabou a pilha. A tinta não acaba, mas a pilha acaba. Peraí. Agora vai. Então, eu estava dizendo que aqui a gente tem uma velocidade negativa inicialmente, tá? Com a aceleração positiva. Então, por isso, essa primeira parte é um movimento retardado. Ele vai ficando cada vez mais lento até parar, que é o que acontece no vértice da parábola. Então, ele para. Beleza? Então, tudo isso eu estou chamando a atenção de vocês para dizer que essa velocidade inicial dada aqui no enunciado, ela é negativa. Então, vamos lá. Então, vamos colocar os dados que a gente tem aqui e bora resolver o exercício. A letra A pergunta o instante em que ela muda de sentido. O instante que a velocidade se anula, ou que muda de sentido, é o mesmo, tá? Então, a gente já está acostumado a fazer isso, a gente faz pelo vovô ateu, né? Vovô ateu. Eu coloco velocidade zero, eu coloco velocidade inicial menos 5, mais a aceleração, e eu descubro o instante. Mas pera. Aqui é vezes, tá? Mas para. Qual é a aceleração? Eu não sei qual é a aceleração, né? Então, o que a gente tem feito nesses exercícios é, inicialmente, usar o sorvetão para descobrir quem é a aceleração. Tudo bem? Então, ó, a gente sabe que a posição é 20 no instante 10, então no lugar do t eu vou pôr 10, ó, mais, e aqui 10 ao quadrado. A gente sabe que a posição inicial é 8. A gente sabe que a velocidade inicial é menos 6, então fica mais menos 6. E a aceleração é o que a gente quer, tá? Estou montando aí meio bagunçado, mas é essa a ideia, tá bom? Então, fazendo ao quadrado aqui, 10 ao quadrado, 100. 100 dividido por 2, 50. Fica 50A, ó. Fiz ao quadrado, deu 100, eu já dividi por 2, tá bom? Mais com menos, menos. 6 vezes 10, 60. Igual a mais 8, igual a 20. Então, vamos isolar lá. Vamos mandar esse cara para lá, que vai mais, então fica 20 mais 60. O 8 vai menos. Certo? Então, fica 80 menos 72 igual a 50A. E aí vai ficar, então, vai ficar, então, a aceleração 72 dividido por 50, que vai dar precisamente, eu já não lembro mais, que eu fiz semana passada esse exercício. Deixa eu conferir aqui. 72 dividido por 50. 1,44, tá? Então, a aceleração é 1,44 metros por segundo ao quadrado. Por que nós calculamos a aceleração? Para descobrir o instante que a velocidade se anula, para jogar essa aceleração aqui, ó, aí seguir com o nosso vovô ateu para descobrir quando que a velocidade se anula. Então, vou colocar aqui, ó, 1,44. E aí? Manda o menos 6 para lá, ele vem mais, fica 0 mais 6, igual a 1,44. 6 é igual a 1,44 vezes t. Então, vou passar agora 1,4 que está multiplicando o t dividindo, tá bom? Opa. Aqui é um t. T de tatu. Então, 6 dividido por 1,44.
4,166666 dá uma dízima periódica, a gente pode dizer que é aproximadamente no instante, está cabendo aqui, né? Pode dizer que é aproximadamente no instante 4,17 segundos, ou ainda 4,2, se vocês quiserem, tá? Se quiser aproximar para uma casa decimal, 4,2. Para duas, 4,17. Aí fica a critério de vocês. Não tem muita exigência quanto a isso. Legal? Letra B, a posição em que a velocidade se anula. Bom, agora é fácil. Por quê? Se eu quero posição onde a velocidade se anula, mas eu já sei em que instante ela se anula. Ela se anula no instante... Ai, gente do céu. Qual que é o instante? 4,17. Eu ia colocar 1,44. No instante 4,17 ou 4,2 aproximadamente, tá? Então, eu só descobri qual é a posição, quem é o S, para quando o T é 4,17. E você pode fazer isso com o sorvetão. Tá? Então, a posição quando T é 4,17 vai ser, a posição inicial é 8, menos 6, que é a velocidade, vezes 4,17, mais a aceleração, que é 1,44, dividido por 2, vezes 4,17 ao quadrado. Então, se liga aqui que eu vou fazer agora essa conta aqui, tá? Então, eu vou usar minha calculadora, não tem problema nenhum fazer isso. Eu vou colocar aqui 4,17 ao quadrado. Isso dá 17,39 aproximadamente, vezes 1,44, tudo isso dividido por 2. Vou continuar essa conta aqui, então vou multiplicar por 1,44 e dividir por 2. Dá 17,39 vezes 1,44. Dá 25,04 e dividido por 2 dá 12,21. Aliás, 12,53. Tá bom? Então eu fiz toda essa conta aqui. Agora aqui, ó, menos 6 vezes 4,17. Vai dar menos, né? Mais com menos, menos. 6 vezes 4,17. 25,2. Mais 8. Tudo isso igual a S, tá? Agora, eu posso fazer essa subtração aqui, ó, tá? 25 menos 8 dá 5 sobre 3 dá 17, né? Então dá menos, eu tenho 25, mas eu devo 8, então eu fico devendo 17,02, tá? E fazendo agora essa subtração aqui, pode fazer aí, eu vou fazendo aqui, vai dar menos 5, não, menos 4, 17,02 menos 12,53. 4,49 metros. Cada número maluco, né? Tudo bem? Importante aí o processo, tá, gente? Não se apegue nessas contas, nesses números com vírgulas aí. Beleza? Muito bem. Agora ele pergunta, letra C. A distância e o deslocamento escalar. Tá? Essa aqui é uma coisa muito importante que nós discutimos na aula da semana passada, que distância e deslocamento escalar não são iguais, nesse caso aqui, porque o corpo vai numa direção, na direção negativa, ó, no movimento retrógrado, depois ele volta. Tá? E quando eu fizer o deslocamento escalar dos primeiros segundos,
ele só vai se preocupar em fazer 20 menos 12. Aliás, perdão, 20 primeiros segundos, então tem que calcular. Vamos lá, tem que calcular, tá? Não é dos 10 primeiros segundos, é do 20. Mas, enfim, então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular aqui a posição do corpo, letra C. Eu vou calcular a posição do corpo quando t for 20. Tá? Ó, 1,44 sobre 2t ao quadrado. Essa aqui é a equação horária do corpo, tudo bem? Então, vamos colocar 20 no lugar do t. Então, fica 8 menos 6 vezes 20. Se você quiser, pode dividir isso aqui, ó, dá... Nossa, também não precisa dividir. Dá 0... Oxi. Dá 0,72. Vezes 20 ao quadrado, tá? 20 ao quadrado é 400, então fica 400 vezes 0,72. Aqui dá 120, negativo, e aqui dá 8. Tudo bem? Então, aqui, ó, 4, aqui deve estar 288. Fazendo essa multiplicação aqui. Menos 120, mais 8. 288 menos 120 vai dar mais 168. E se eu somar 8, 176 metros é a posição que o corpo ocupa no instante 20 segundos. Beleza? Então, agora, se tu quer calcular o deslocamento escalar, o deslocamento escalar nos primeiros 20 segundos é moleza. O ΔT igual a 20 segundos é moleza. É só fazer a posição do corpo quando o t for 20, menos a posição inicial. A posição do corpo quando o t foi 20 foi 176, menos 8, 168. Agora, isso não é a distância, tá? Isso é deslocamento escalar. Então, não é a distância porque ele não está levando em conta a volta que foi feita, né? Legal? Ó. Então, ele está contando do 20 até o 100, aliás, do 8 até o 176. Então, é como se essa distância aqui não fosse computada. Por isso que o que você vai ter que fazer aqui é o mesmo que você vai ter que fazer no movimento vertical quando o corpo sobe e desce. Se o corpo está indo numa direção e ele muda, então você tem que calcular os deslocamentos em cada direção. Então, ele está indo no sentido negativo, da posição 8 até ele se anular. Qual é a mesma posição que ele se anula? Menos 4,44. Resposta da letra B. Tá? E aí, depois ele vai agora andar no sentido positivo. Da posição menos 4,49, aliás, até o 176. Então, é isso que eu vou determinar agora. Por isso é tão importante a gente calcular a posição onde ele se anula. Então, a distância, vou colocar como um D maiúsculo. Distância é o deslocamento escalar no sentido positivo, mais o deslocamento escalar no sentido negativo. Tá? Pode fazer separadinho, faz, calcula bonitinho, depois você soma os dois. Aliás, é o módulo, tá? Porque no sentido negativo vai dar negativo, mas você só considera o valor. Tá? Até onde ele foi no sentido negativo, ó? Ele saiu da posição inicial 8 e foi parar na posição menos 4,49. Certo? E no positivo? Bom, ele saiu da 4,49 e foi parar na 176. Certo, gente? Então, estou calculando tudo junto aqui, ó. Você poderia calcular separadinho, ó. Deslocamento escalar no sentido positivo. É a posição final menos inicial. Ele começou a se mover no sentido positivo aonde? Lá onde ele se anulou. Lá no 4,49. Ele foi até onde? Nos 20 primeiros segundos? No 176. Ó, esse cara aqui vai ser sempre igual a esse. É o ponto da mudança de sentido. Ok?
Então, fazendo aqui, ó, aqui vai dar menos 12,49, mais, e aqui vai dar 171,51. Tudo bem? Essas barras paralelas, então, indicam que é o módulo, então posso desprezar esse sinal negativo e só fazer a somatória de 12,49 mais 171,51. Somando isso aqui dá 13, 184 metros. Tá? Então, essa é a distância. Tudo bem? Então, aqui é o deslocamento escalar. Então, não importa a trajeto que ele fez. Aqui é a distância total. Então, eu vi, ele andou uma distância de 12 metros no sentido negativo e andou 171 metros no sentido positivo, aproximadamente, né? Somando os dois, ele andou um total de 184. Tá legal? Gente, eu não vou fazer a letra D, porque senão a gente vai ficar só nisso na aula de hoje. Não podemos aplicar a Bhaskara e descobrir os instantes que ele passou pela origem. Tudo bem? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, basicamente, a gente vai fazer a migração para o movimento na vertical. Então, como eu tenho dito para vocês aí, o movimento na vertical, se a gente despreza a resistência do ar, é um movimento retilíneo uniforme. Uniformemente variada, aliás, né? Por quê? Porque a aceleração da gravidade ela é aproximadamente constante próximo à superfície da Terra. Bom? Tudo bem? Então, a gente vai ver dois tipos de movimento por hora. A queda livre, tá? Que é quando um corpo é solto, né? De uma dada altura. Então, ele é abandonado, ó. Essa expressão vai aparecer bastante para você, abandonado. O que isso quer dizer? Que ele não é jogado para baixo, né? Ele sempre vai iniciar o seu movimento com velocidade zero. Eu só solto ele e deixo apenas a força da gravidade puxar ele para trás, eu não para baixo, né? Eu não forço ele para baixo, tá? Tá bom? Então, ele é deixado cair. Isso aqui é queda livre. O movimento pode ser também atirado para baixo? Pode. Isso quer dizer que a velocidade inicial dele não vai mais ser tão diferente de zero. Tá? E a gente vai ver também o lançamento vertical. O que é o lançamento vertical? Quando ele é mandado para cima. Tá? Então, ele vai ter uma velocidade inicial para cima. Tá? O que vai acontecer? Ó, eu jogo para cima e ela, a partir do momento que eu solto ela, passa a agir apenas a aceleração da gravidade. Então, é o que aconteceu no último exercício que a gente viu. O corpo tinha uma velocidade o corpo tinha uma velocidade e a aceleração atuava contrária. É o que acontece quando eu jogo ele para cima. A velocidade está para cima e a aceleração está contrária. Então, ele vai ficar cada vez mais lento até parar e começar a se mover no sentido contrário. Tá? Isso aqui vai ficar para um outro dia também, mas o que acontece quando eu solto com a mesma altura corpos que têm massas diferentes, né? Eles vão chegar junto, né? Aristóteles diziam que sim, né? E Galileu provou que se você eliminar a resistência do ar, não, independente da massa. Então, não depende da massa, tá? Do objeto. Por quê? Porque se a velocidade inicial é sempre a mesma, e a aceleração da gravidade é sempre a mesma, então o movimento vai ser sempre o mesmo, o tempo do movimento, etc. Tá? Bom, então o valor, o módulo da aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8. Tá? É uma média com relação à superfície terrestre. Se você está mais alto em relação à superfície, ao nível do mar, né? Se a sua altura diminui, essa aceleração da gravidade diminui também.
bom? Mas é aproximadamente constante ao longo da superfície. E nós aqui vamos sempre considerar essa aceleração da gravidade como constante. Tá? Como constante. Inclusive, nos exercícios, nós vamos usar para a aceleração da gravidade uma boa aproximação, que é 10 metros por segundo, em vez de usar 9,8. Tá? Fica mais fácil de fazer os cálculos, tudo bem? Agora, se você tiver num exercício que a questão falou assim, considerando a gravidade como 9,8, faz com 9,8, senão você não vai achar o resultado que está proposto lá. Tudo bem? Beleza? Bom, como é que a gente pode fazer esse movimento vertical? Então, lembrando, ó, vertical é esse sentido aqui, ó. É o sentido do eixo Y. Tá? Então, ou é um corpo que é solto e ele simplesmente cai, ou jogado para baixo também, pode ser. Tá? Pode ser solto, ou seja, começar com velocidade zero, ou ser lançado para baixo, ou seja, ele começa com velocidade já diferente de zero. Tudo bem? Ou então ele é jogado para cima. Se ele for jogado para cima, a gente já sabe que o que vai acontecer é o seguinte: o corpo vai parar por milésimos de segundo e vai cair de volta. Tá? Então, a trajetória que esse corpo descreve é a mesma que a gente viu no gráfico ali. Ó. É uma trajetória assim, ó. Ele vai, para e volta. Parabólica. Tá? Em linha reta. Tá? O gráfico não representa a trajetória, representa a variação da posição. A trajetória aqui é sempre linha reta. Se não tiver linha reta, aí complica bem mais. Tá? A gente não vai ver isso hoje, com certeza. Bom, então a gente pode usar duas orientações. A gente pode definir o que é positivo e o que é negativo. Você pode dizer que para cima é negativo. Então, quando você solta um corpo, a aceleração da gravidade vai estar sempre para baixo. Então, nesse caso aqui, a aceleração da gravidade é positiva. E quando um corpo é solto, ele vai ter só velocidades positivas. Pronto. Tranquilo. Tá? Tranquilo. Velocidade vai ser sempre positiva. Agora, se você diz que para cima é positivo, então a aceleração da gravidade, o G, continua sendo positivo. Mas quando você está lançando um corpo para cima, a velocidade inicial vai ser negativa. Tá? Por isso que eu vou ter uma primeira parte do movimento retrógrado aqui. Aliás, retardado aqui, ó. Retardado, tá? Ou seja, ele vai ser desacelerado, porque ele vai ter uma velocidade positiva, onde a aceleração é a da gravidade e ela é positiva. Aliás, a velocidade inicial é negativa e a aceleração positiva. Então, elas são contrárias. Então, o corpo vai ficar cada vez mais lento até parar. Quando ele para, ele começa a cair de novo. Certo? Agora, essa orientação você pode fazê-la diferente. Você pode dizer que para cima é positivo e que para baixo é negativo. Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar. O que você tem que prestar atenção é o quê? Então, nesse caso aqui, se eu chamar o para cima de positivo, no caso de eu soltando um corpo, ele só vai ter as velocidades negativas. A aceleração da gravidade, que a gente chama de G, é negativa. E aqui, quando eu jogo um corpo para cima, então a velocidade inicial é positiva, e a aceleração negativa, porque a aceleração da gravidade está sempre para baixo, voltado para o centro do planeta. Tá legal? Então, qual orientação você vai usar? Tanto faz para mim. O problema é que você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então, eu prefiro dizer que para cima é negativo. E aí as nossas equações vão ficar assim, ó. O meu sorvetão vai ficar assim. Para cima é negativo. Então, se ele for lançado para cima, é negativo, e a aceleração, ó, positiva, tá? Beleza? Se tu for fazer a consideração contrária, quando você lança um corpo para cima, ele está com velocidade positiva, e a aceleração, então, vai ser negativa, porque está para baixo, sentidos contrários. Tudo bem? Tá? E aqui, então, o vovô ateu vai ficar assim, ó, com a aceleração negativa. Tá? Bom, a fórmula do sorvetão, ela pode se converter nessa equação aqui, ó.
ou em outra equação ainda. Porque como a gente está se movendo na vertical, tem alguns livros que trocam o S por Y. E que trocam, isso aqui é bem comum, trocar o A da aceleração por G. Muda alguma coisa? Nada. É só uma forma de representar. Em vez de pôr A, põe G para lembrar que é a aceleração da gravidade. No vovô ateu a mesma coisa, ó. Em vez de pôr A, põe G. No Torricelli é a mesma coisa, ó. Em vez de pôr A, põe G. Outra forma que tu pode aparecer para vocês também, em vez de usar Y lá no sorvetão, é usar H, tá? Já que a gente está falando de um movimento na vertical, usar H de altura. Então fica H0, mais ou menos V0, depende da sua orientação aí, meio de G e ao quadrado. Pode ser também, tá? Fica esperto, tudo isso é o sorvetão. Tudo isso é o sorvetão. Então, lá, de repente, o Torricelli pode aparecer assim, ó, V quadrado, V0 quadrado, mais 2, A delta Y, ou delta H, tá, de altura. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui, essas equações, quando eu estou lançando um corpo para cima, ó. Lançamento vertical. Deixa eu escrever isso aqui, ó, para vocês. Lançamento vertical para cima. Tá? Então, eu estou considerando na minha trajetória para baixo positivo, por isso eu coloquei velocidade inicial negativa. Cuidado com isso, tá? Como é que seria a queda livre? A queda livre, então, eu estou chamando de queda livre só quando o corpo é solto. Se ele é solto, velocidade inicial some. Cadê o termo aqui, V0T? Não tem mais. Por quê? Porque V0 é zero. E cadê o VO do vovô ateu? Também não tem mais, porque velocidade inicial é zero. Então, aqui são as equações para quando velocidade for zero. Você precisa lembrar dessas 9 equações? Não, são todas as mesmas equações. Sorvetão, vovô ateu e o Torricelli. Só que o que eu fiz? Já anulei um termo, que é o termo que aparece o V0, ó. Tá? Mas são as mesmas equações. Tá? Se você considerar na sua orientação aí, na sua trajetória, o para cima positivo, as equações vão ficar a mesma, mas vai ficar invertido o V0 e a aceleração. Tá? Então, quando você lançar um corpo para cima, ó, V0 positivo, aceleração negativa. V0 positivo, gravidade negativa. V0 positivo, aceleração negativa. V0 positivo, gravidade negativa. Gravidade negativa ou aceleração negativa. Tá? Mas é tudo uma questão só de orientação. Tá? Na queda livre, ou seja, um corpo abandonado, tá? Velocidade inicial zero aqui, tá? Esse slide é para velocidade inicial zero. Um corpo é solto de uma dada altura, abandonado de uma dada altura. Tá? Então, some o V0, não tem mais V0. Não tem mais... Opa! Aqui ainda apareceu o V0, né? Não era para aparecer. V0 é zero. Tá bom? Aqui eu não vejo o sentido de você chamar a aceleração de negativa, porque o movimento está todo para baixo, então chama todo mundo de positivo, porque só tem para baixo. O deslocamento é positivo, a aceleração é positiva e a velocidade final vai ser positiva, porque ela vai estar para baixo também. Tá legal? Beleza, gente? Tá? Então, vamos fazer os exercícios, mas só antes, então, eu falei dessa discussão que a gente não ia abordar na aula de hoje, que é quando você solta 2 corpos de mesma massa, tá? Aliás, um de massa muito maior, outro de massa menor, de uma mesma altura. Nos desenhos animados, a gente tem o costume de achar que o mais pesado cai antes, né? Mas Galileu provou que se você desprezar a resistência do ar, que é o que a gente vai fazer nos exercícios, não importa a massa do corpo, não importa a forma do corpo. O que é desprezar a resistência do ar? Imaginar que o ar não existe, ou dizer, então, que eles estão no vácuo. O que é o vácuo? É a ausência de matéria. Tá bom? Você tem uma pedra aí e um elefante caindo.
Se você considerar a resistência do ar, o tempo vai ser bem diferente, tá? Bem diferente. Bom, mas como eu disse, a gente vai discutir isso melhor em outra aula. Vamos tentar aplicar uns exercícios aqui fazendo uso dessas equações, que são as mesmas do movimento acelerado, que o corpo vai e para, se ele é lançado para cima. Ou se ele é só solto para baixo, é um corpo que é solto e ele parte do zero e começa a acelerar. Então não tem diferença em como resolver os exercícios. Bem? Então, vamos lá, Federal do Rio Grande de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um corpo é atirado verticalmente para cima, a partir do solo com velocidade de 20 metros por segundo. Tá? Então, 20 metros por segundo. Vertical para cima. Não é angulado. Se for angulado, complica um pouco. Então, é vertical para cima. Tá? Então, nós estamos falando do movimento em linha reta. Considerando a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo, então, A é 10, ou você pode chamar isso de G, não faz a menor diferença, você pode chamar do que você quiser. Tá? Você tem que entender que aquilo é a aceleração do movimento. E lá na fórmula, tu vai pôr no lugar da aceleração. Beleza? Desprezando a resistência do ar, a gente sempre vai desprezar a resistência do ar. A altura máxima atingida em metros, alcançada pelo corpo. Então vem comigo, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou lançar um corpo, uma velocidade para cima, de 20, que eu nem coloquei positivo ou negativo. E a gente vai ter a aceleração da gravidade para baixo, que você pode chamar de A ou de G, de 10. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai, a partir do momento que ele é lançado, a sua velocidade vai diminuir até zerar. Quando ele zerar, o que vai acontecer? Ele vai começar a cair. Então, quando ele zera, quando a velocidade se anula, é o quê? É a altura máxima que ele alcança, é o H máximo, é nesse instante. Porque a partir do momento que a sua velocidade zerou, ele cai. Não é, meus pequenos gênios? O que aconteceu? Ele cai. Então, a altura máxima atingida, ou a posição mais alta, que você pode calcular pelo sorvetão lá, é a mesma coisa que perguntava, qual é a posição quando a velocidade se anula. Então, a gente vai fazer exatamente as mesmas coisas. Com a diferença que, de cara, a gente sempre vai saber qual é a aceleração, porque a aceleração é sempre a da gravidade. Beleza? Então, vamos colocar o nosso referencial aqui. Eu vou chamar a aceleração de positiva, então vou pôr um negativo para a velocidade inicial. Tudo bem? Então, eu posso ir lá no vovô ateu e descobrir o instante em que a velocidade se anula. Como? Fazendo V igual a zero. É onde ela se anula. Fazendo velocidade inicial menos 5 e a aceleração e a da gravidade como sendo 10. Por que eu vou descobrir? Porque o instante em que ele se anula é a posição máxima que ele alcança. Na vertical é a altura máxima. Eu jogo no sorvetão e calculo então qual é essa posição, qual é essa altura máxima. Tudo bem? Beleza? Então, calculando aqui, ó, lá pelo vovô ateu, então, a gente estava usando aqui o vovô ateu, ó. Perceba que o corpo foi lançado para cima, então a velocidade inicial e a aceleração nunca poderão ter o mesmo sinal. Coloquei velocidade igual a zero, menos 20 mais 10t. Ó, vai dar certinho, não vai dar tempo positivo, negativo. O 20 vem somando zero, ficou do outro lado 10t. 20 mais 0, 20, 10t. O 10 passa dividindo. Tá? O tempo, o instante em que a velocidade se anula é 2 segundos aproximadamente, né? Estamos usando a gravidade como 10. Então, por que isso é importante para mim? Porque agora eu posso calcular qual é a posição no instante 10. É igual a 10. Que é a posição onde V se anula, V vai para zero, e é a altura máxima, o instante da altura máxima.
Porque a partir daí a velocidade se anulou e começa a cair. Faz sentido? Então tá aí, ó. Vamos montar o sorvetão. Quem é a posição inicial? Não sei, professor, e agora? Um corpo é lançado verticalmente a partir do solo. Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar que o solo é o zero. Tá bom? Que o solo é zero. E aí, o solo é zero. Bom, depois eu falo o que eu ia falar. Então, posição inicial. Então, posição inicial é zero porque ele foi lançado a partir do solo. Mais velocidade inicial, menos 20. Tem que pôr, se não pôr o menos vai dar errado. Mais aceleração da gravidade que a gente está usando 10, positivo, segundo a nossa orientação aqui. Tudo bem? Então agora vamos substituir no lugar do T o 10. Então vamos calcular o S de 10. Então fica 0, mais com menos 20 vezes 10, mais, posso dividir isso aqui, dá 5 vezes 10 ao quadrado. Tudo bem? 10 ao quadrado todo mundo sabe que é 100, esse 0 eu posso cortar, isso aqui dá menos 200, mais 5 que multiplica 100. Ô, senhor. 100. Esse 5 está parecendo um S, né? Então fica 200 mais 500. Aliás, menos 200 mais 500. Vai dar? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Não, tá certo. 300 metros. É a posição. Beleza? Seleção da gravidade como positiva, velocidade negativa. Negativa, dividido por 2, 5, 100. Beleza. Ah, gente, perdão, né? Claro que não. Tô vendo que tem alguma coisa muito estranha. Por que t igual a 10? Da onde eu tirei isso? É 2. O instante que a velocidade se anula é 2. Então esquece tudo isso aqui, ó. É o instante 2, que é quando a velocidade se anula. Então vou calcular o S de 2. Agora faz sentido. Ó, 2 e aqui é 2. Tudo bem? Então vamos apagar isso aqui. Sabia que tinha alguma coisa errada. Então vamos lá. Seguindo aqui. Calculando o S de 2. O 0 dá 0, menos e menos 40. 2 ao quadrado é 4. Deixa eu colocar o resultado. Vamos fazer essa conta aqui. 2 ao quadrado é 4 vezes 5 dá 20. Então fica menos 40 mais 20. Então fica menos 20. Essa é a máxima altura que ele consegue. É a posição dele. E aí tu vai me perguntar assim, professor, mas por que deu menos 20? Mas tinha que dar menos 20. Por quê? Porque é a altura. E o que a gente fez? A gente falou que para cima, nesse sentido, é o sentido negativo. E a gente falou que ele saiu do 0 e foi até o 20. Só que a gente disse que para cima é negativo, por isso a velocidade inicial é negativa e a aceleração da gravidade consideramos como positivo. Então aqui, no sorvetão, tinha que dar menos 20 essa altura máxima. Tinha que dar negativo, aliás, independente, por causa da orientação que eu escolhi fazer. Claro que lá na resposta, como ele fala de altura máxima, a resposta vai estar positiva, porque está falando da altura, e não de posição, não é uma grandeza vetorial. Então, resposta, letra B de bola. Ok? Então, vocês perceberam que tem uns detalhes a mais, mas a forma de resolver os exercícios não muda. Beleza? Vamos fazer o 2 aqui. E agora, de proposta, eu vou usar outra orientação. Tudo bem?
o móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, tá? Então a posição dele é 0. Tá? A posição inicial é 0. Vamos marcar aqui já, ó. Saiu do solo. Com velocidade inicial de 50. Bom, agora vamos discutir se essa velocidade é positiva ou negativa. Opa, eu já coloquei negativo aqui, mas eu falei que a gente vai discutir. Ah, peraí. Despreza a resistência do ar, a gente vai sempre fazer. Adotar G igual a 10, a gente vai sempre adotar, pelo menos nos meus exercícios. Então, a aceleração é a gravidade, que é 10. O segundo ao quadrado. Cadê? Aqui. As funções horárias do movimento, letra A. Então, tudo bem. Então, a gente vai ter que definir a nossa orientação aqui. E eu falei que eu quero fazer o contrário do que eu fiz no exercício anterior, só para vocês verem que vai dar a mesma coisa. Bom, ó. Então, eu vou dizer que para cima é positivo. Então, se para cima é positivo, ele parte com velocidade inicial positiva, porque foi lançado para cima, e a aceleração da gravidade é negativa, porque está para baixo. Ô, senhor. Tá? Então, a velocidade inicial está para cima, é positivo, a aceleração da gravidade está para baixo, é negativo. Tudo bem? Então, tranquilo. Equações horárias, funções horárias. Tem duas. Tem um do vovô ateu, que é as equações horárias da velocidade, e as equações horárias do espaço, que é o sorvetão. De acordo com a minha orientação, vai ficar assim, ó. 50 menos 10t. Lembra que montar a equação horária, quem vai fazer a recuperação? Montar a equação horária é só isso, é só substituir as constantes. O V0 e o A aqui. E lá no sorvetão é o S0, o V0 e o A. Então, aqui vai ficar assim, ó, a posição inicial é 0, então não se importa com o sinal, mais 50t, de novo está aparecendo um S, né? Mais 50t, e a aceleração é negativa, menos 10 sobre 2t quadrado. Posso dividir o 10 sobre 2, então fica assim, ó, o 0 posso cortar, a equação horária 50t menos 5t quadrado. Beleza, Tereza? Tá aí, ó, as equações horárias do espaço e da velocidade. B, o tempo de subida, isto é, o tempo que ele leva para atingir a altura máxima. Ora, pois! Voltemos à questão anterior, em nome do Senhor. O tempo de subida é o tempo que ele leva para atingir a altura máxima. Por quê? Porque a partir de atingir a altura máxima, ele cai. Não é? Não é. Então, o que é o tempo de subida? É quanto tempo ele ficou subindo. Quanto tempo ele ficou subindo? Professor, ele ficou subindo até atingir a altura máxima, até a velocidade se anular, porque daí a partir dali ele cai. Então é isso aqui, ó. É o instante que a velocidade se anula, é quanto tempo leva para a velocidade se anular. Então percebe que os cálculos são exatamente os mesmos. Então, letra B. O que a gente vai calcular é o tempo T para a velocidade ir para 0. Porque aqui termina a subida. Termina a subida. Tá certo? Então, quanto tempo ele ficou subindo? Até a velocidade se anular. Faz sentido ou não? Claro que faz. Porra, porra. Pô, garotos. É isso aí, garotos. Porra. Vocês estão estudando? Olha aí. Então, eu já montei o vovô ateu na letra A. É só jogar 0 para esse cara e isolar o T, que vai dar 5, claro, né? Ó. 50 vem para cá somando, mais 50. Oh, se eu não capricho, meu 5 fica igual a um S. 10 mais 50 não, menos 50. Aham. Cuidado aí. Se você fizer tudo certo, vai dar tempo positivo. Então, menos 50 é igual a menos 10t. O 10 vem dividindo, então ele não muda o sinal, ele muda a operação. Se os sinais são iguais, dá mais. Ok?
Então, esse é o instante que ele leva para a velocidade se anular. Este é quando ele termina a subida. Esse é quando ele atinge a altura máxima, o H máximo. Sure, a altura não é com H. Em português não é, né, amigo? Mas em inglês é. Então, daí que vem o H, tá bom? Beleza? E o tempo de descida? É o mesmo. Você levou 5 segundos para atingir até aquela altura, ele vai descer daquela altura até o chão. Beleza? Letra C. Vamos ver o que pergunta a letra C. Em T igual a 6 segundos, contados a partir do instante do lançamento do espaço do móvel. O espaço e o sentido do movimento. Então, o que ele quer? Ele quer saber, letra C, para T igual a 6, quem é S? Ou seja, é só jogar lá no sorvetão e calcular S para T igual a 6. E ele quer saber o sentido do movimento. A gente já sabe, porque a gente respondeu a letra B. E a gente viu na letra B... Peraí, que ficou o contrário o slide aqui. Peraí, gente. Ó, a gente viu na letra B que ele a subida só dura 5 segundos. Então, no instante 6, ele tá acontecendo o que com ele? Ele está para baixo. Tá? O movimento é vertical para baixo. Então, não preciso nem pensar mais. Certo? Eu já fiz isso na letra B. Se a subida só dura 5 segundos, no instante 6 ele já está descendo. Então, qual é o sentido do movimento? Para baixo. Direção vertical. Direção para baixo. Aliás, sentido para baixo, direção é a vertical. E o espaço, professor, que ele pede na letra C? Vamos calcular. Você lembra do sorvetão do corpo? Não lembra? Eu lembro. Ó, era 0 mais 50t menos 5, né, porque era 10 sobre 2, t quadrado. Ah, o zero pode cortar, né? Na verdade, a gente já tinha escrito assim, ó, 50t menos 5t ao quadrado. Ah, ó, tá aqui, ó. Então é só colocar 6 no lugar do t. Então vai ficar assim, ó, S para quando t é igual a 6, um S de 6. 50 vezes 6 menos 5 que multiplica 6 ao quadrado. E aí, esse S vai dar positivo ou vai dar negativo? Ele está para baixo, já está voltando, está descendo. Lembra que a gente disse que para baixo é negativo? Lembra? Então, se ele já está descendo, esse S vai ser negativo. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. 6 ao quadrado, 36. Vai ficar assim, isso aqui dá 300, né? Fiz 30, 300. Menos 5 que multiplica 36. 36 dá 180. Beleza. Cinco vezes 180. Vai ficar assim, S de 6, opa. É 300 menos 180. Não, tá errado isso, gente. Ah, não tá errado não. Certo. É que a velocidade inicial dele era bem grande, né, gente? 50 metros por segundo, tá? Por isso que ele conseguiu atingir uma altura bem considerável. Tá? No instante 6, ele estava, por exemplo, a 120 metros do chão. Tá? Por que tudo isso, professor? Porque a velocidade inicial dele era muito grande. 50 metros por segundo é 180 km por hora, alguma coisa assim. 190 km por hora. Tudo bem? Tudo bem? Bem? Vamos ver o que mais que tinha.
Ih, cara, fiz errado. Vocês não me avisam também, gente. Ô, vocês são mal pra mim, ó. Essa é a letra D. Não é a C, professor. Essa é a letra D. Eita, nós. Então vamos fazer a C, que é a altura máxima. Vamos fazer a letra C. Ixi, cadê o B agora? Sumi com B. Tô todo atrapalhado aqui. Não, errei de novo. Agora vai. Vamos ver se agora vai. A altura máxima, letra C. Letra B, depois da B vem assim. Opa, consegui pôr na ordem. Então, como é que a gente calcula a altura máxima? A gente pode calcular a posição do corpo no instante t igual a 5. Vai, professor, não é 6, não, calma aí. Não confunda com a letra D. A letra D pediu no instante 6. Por que é 5? Porque é quanto tempo demora a subida. Olha aqui a letra B. Ó, é o instante que ele atinge a altura máxima. Então, se eu jogar na fórmula do sorvetão, que a fórmula do sorvetão era T menos menos 5t quadrado. Se eu jogar aqui t igual a 5, eu vou estar calculando a posição que ele estava do solo, porque eu chamei o solo de zero, a posição que ele estava do solo no instante t igual a 5, que é o instante que termina de subir. Porque zero a velocidade, ele, a partir daí começa a cair. Ah, então é a altura máxima. Então esse cara aqui é o H máximo. Por quê? Porque quando t é igual a 5, termina a subida, a velocidade se anula. Tudo bem? Espero que não esteja ficando confuso para vocês. Como eu disse para vocês, são essas análises que você tem que fazer, mas as resoluções são iguais porque é o mesmo tipo de movimento, né? Um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Vamos lá. 50 vezes 5 menos 5, que multiplica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, então fica menos 5 que multiplica 25. 50 vezes 5, 250. Tudo bem? Então isso aqui dá 125. E 250 menos 125, 125 metros, tá? Então, isso aqui é a posição para quando t é 5 e é o nosso H máximo, altura máxima, tá? Perceba que no instante 6, ele está abaixo disso. Cadê a letra D agora? Tá aqui, ó. No instante 6, ele está no 120, porque ele já está caindo. Ele já está caindo. Tudo bem, meu bem? Então tá bom. São 17 horas e 32 minutos. Nós vamos encerrar. Ah, não, peraí, vamos ver se eu terminei o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. O instante que ele atinge o solo, aqui tem uma coisa muito simples, tá? Você não precisa calcular. Por quê? Porque o tempo de subida, da subida, desconsiderando a resistência do ar, né, é igual ao tempo da descida. Na descida. Então, se ele ficou 5 segundos subindo, 5 segundos subindo, ele ficou 5 segundos descendo. Então, em que instante que ele atinge o solo de novo? Ele sai do solo, sobe por 5, desce por 5. O tempo que ele atinge o solo, o instante que ele atinge o solo, é 10 segundos. Espera aí. O instante que ele atinge o solo. Da mesma forma, a subida, não é a letra D, né, gente? Eu estou fazendo tudo errado. Senhor, me ajude. Essa é a letra E, vamos fazer aqui.
Letra E. Do exercício 2. Tá? Gente, a subida e a descida, nesses casos aqui, elas são exatamente simétricas, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, ele demora 5 segundos para subir, 5 segundos para descer. Ele começa a subida com velocidade de 50 e termina com velocidade de 0. Então, ele vai começar a descida com 0 e terminar a descida com velocidade de 50. Tá? Então, velocidade inicial é 0 na descida e velocidade final na descida. Ele é 0 no final da subida, aí ele começa a partir do 0 e vai chegar no chão com que velocidade? 50 metros. Foi o que pergunta a letra E. Não é D. É E. Dá. Riscar aqui. É letra E. Hoje está demais, hein? Da mesma forma, claro que a distância que ele percorre subindo é a distância que ele percorre descendo. Então, se a gente diz que ele partiu do 0 e a máxima altura que ele atingiu foi 120, ele andou 120 metros para subir, depois ele andou mais 120 metros para descer. Tá? Então, o deslocamento escalar, se tu for calcular, ele vai dar sempre 0, porque ele saiu do solo e chegou no solo. Ele andou 120 no sentido positivo, andou 120 no sentido negativo. Se você somar os deslocamentos escalares, que são vetores, que eu não posso desprezar o sinal, dá 0. Mas a distância percorrida é 240. Tudo bem? Então, eu vou encerrar por aqui, lembrando que aquilo que a gente fez nos últimos exercícios lá, vendo que até onde a velocidade se anula, eu tenho que estudar de um jeito, e depois que a velocidade se anula, eu tenho que estudar de outro, é o que vai acontecer aqui para o movimento vertical. Você nunca vai colocar na mesma equação a subida e a descida. Velocidade inicial da subida com velocidade da descida. Você vai ter que sempre estudar separadamente, subida e descida, subida e descida. Por quê? Porque a subida termina onde a velocidade se anula. O corpo muda o sentido do movimento. Então, da mesma forma que a gente fazia lá no movimento acelerado, no movimento acelerado, a gente vai fazer aqui. Tá bom? Semana que vem a gente continua. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Estou encerrando a gravação. Se não, a gente se vê na semana que vem. Lembrando das atividades que a gente vai ter para fazer aí nesses próximos dias. Tá bom? Um abraço. Estou encerrando a gravação. Se alguém nos presente que tiver alguma pergunta, pode fazer.